Primeiramente, antes de tudo, oração, como diz a palavra. Você pode baixar sua cabeça um minutinho, elevar seu pensamento ao Abba. Pai, nós nos encontramos aqui gratos ao Senhor. Louvamos o Teu nome por esse dia, pelo dia que o Senhor já fez. Nos alegramos nele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero confessar o amor pela sua palavra. Traga-nos revelação nesse dia, Senhor, das suas profundezas. Fala conosco, Senhor, porque queremos aprender de Ti mais e mais. E alinhar os nossos caminhos, ó Pai. Endireitar as nossas veredas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos que também nos acompanham aí pelo Instagram. Eu quero ler para a gente começar a terminar, ou tentar terminar a construção desse entendimento de ansiedade, o texto de Provérbios 25:2 e depois Deuteronômio 29:29. Queridos, Provérbios 25:2, o texto vai dizer: a glória de Deus está em ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Olha isso. Vou ler de novo. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Vamos para Deuteronômio 29:29. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus, a saber, revelado. Entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras da sua lei. Veja bem, os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras da sua lei. Veja bem que a própria Bíblia está dizendo que ela é códigos. E aprove ao Senhor ocultar os códigos, esconder seus segredos. Mas a porção dos reis, dos nobres, é descobrir esses segredos. Por isso que é tão poderoso e importante a gente mergulhar na palavra de Deus. Porque é ela quem tem os códigos, é ela quem tem os segredos. E esses segredos são para os íntimos, para aqueles que querem descobrir, para aqueles que querem conhecer. Amém? E quando nós estamos falando de ansiedade, a Bíblia tem códigos para a cura da ansiedade. E nós falamos há 2 semanas atrás, demos uma introdução sobre essa questão da ansiedade. Falamos do conceito da ansiedade, que é a situação da gente ficar pré-ocupado, ocupado e pós-ocupado com alguma ânsia, com alguma coisa que desejamos que aconteça ou alguma coisa que tememos, ok? E isso nos faz, na verdade, viver no presente antecipadamente fatos que um futuro ainda não revelou. E isso se transforma numa verdadeira prisão na nossa mente. Nós falamos semana passada de alguns sintomas, que hoje eu não vou repetir para a gente ganhar tempo, de ansiedade. Falamos também que esse estilo de vida baseado em ansiedade também traz um caminho que conduz a pessoa até um quadro depressivo. E falamos também como que nós vemos as circunstâncias vão determinar a postura do nosso coração. Porque a nossa visão vai liberar uma ação. Então, como nós estamos interpretando as coisas na nossa vida? E a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabe o que isso significa? Se o que você enxerga é uma revelação absoluta e clara, se você está com claridade diante de você, ou seja, não está escuro, não tem nada obsoleto diante de você, todo o restante, todo o teu corpo terá luz, aleluia, porque está entrando pelos teus olhos e vai se manifestar a partir de toda a sua, digamos assim, conceito de comportamento, de atitudes,
ok? De postura e de tomada de decisões. Mas hoje, então, a gente vai entrar propriamente dito na gênese da ansiedade, que eu creio que eu falei nela um pouquinho. E eu falei nela semana passada que onde está, digamos assim, onde ela fecunda num solo instável de desconfiança e falta de fé, e principalmente que nutrida por medo. E um estilo de vida baseado em medo, qual é a essência do medo? A essência do medo é olhar para algo que a gente tem que enfrentar, que é maior do que a gente. Mas qual é a essência da fé? A essência da fé está em olhar para quem é nosso Deus e não para aquilo que nós temos que enfrentar. Amém? Porque aquilo que nós temos que enfrentar se rende diante da majestade de quem é o nosso Senhor. E hoje nós vamos então seguir nessa construção de entendimento, falando sobre as raízes de uma personalidade que está viciada em ansiedade. Ou seja, o que eu tenho que observar dentro de mim? O que eu preciso resolver no meu interior para mim não cair nessa armadilha da minha alma, ok? É natural, dentro de um certo ponto, a gente se preocupar, sim, mas quando esse limiar ultrapassa uma certa fronteira, aonde o nosso corpo começa a somatizar e aquilo que deveria ser uma coisa natural começa a se transformar numa doença, numa enfermidade, começa a descompensar o nosso organismo, aí a coisa já ultrapassou um limite e é onde a gente precisa se preocupar, ok? Então, onde estão as raízes de uma personalidade viciada em ansiedade? Veja, a gente tem três raízes propriamente ditas. A primeira raiz é uma insegurança familiar. Onde se baseia nisso? Isso pode abranger um abandono ou uma ausência prolongada da figura dos pais, abuso de autoridade, agressividade de um pai, por exemplo, alcoólatra, um divórcio precoce na família, na vida dos nossos pais, perda de alguém que a gente tem em alta estima, que a gente ama, perder um esposo, perder um filho, e situações muitas das vezes de penúria mesmo, situações de muita instabilidade financeira, onde se chega a passar penúria, se chega a passar necessidades. Isso pode gerar e construir dentro da gente um ambiente muito favorável para se instalar um quadro de ansiedade. Por quê? Porque a nossa alma, ela foi privada de ser suprida daquilo que é uma necessidade humana básica. Necessidade de pertencer, necessidade de se sentir amado, necessidade de se sentir seguro. Essas figuras paterna, materna, são essas pessoas que Deus estabeleceu para construir esse ambiente na nossa alma. Infelizmente, são exatamente os dois que muitas das vezes o império das trevas mais vai usar para plantar um sentimento, uma instabilidade, uma insegurança dentro da gente. Mas a Bíblia, ela tem uma palavra muito poderosa para mim e para você. O Senhor falou: eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, Ele tem uma família espiritual para mim e para você. Aquilo que foi disfuncional, que foi desconstruído dentro do nosso ambiente doméstico e familiar, qual é a ideia de Deus enquanto igreja? É uma outra família, a família da fé, a família espiritual. Um lugar onde você possa encontrar um ambiente de integração, aonde você sente que você pertence, aonde você sente que você é aceito, que você é amado, aonde você vê pessoas que estão se preocupando com você, te atraindo, te introduzindo. E isso demonstra o quanto a sua figura está sendo notória, e quanto a sua figura está sendo importante para o outro que está do seu lado. Isso faz a gente se sentir amado. Então, quando você vem de um grau de muita rejeição, de muita orfandade, de muito abandono, de uma família tão problemática, e você encontra no ambiente da fé pessoas que te abraçam, pessoas que te amam, pessoas que dizem: você é importante, nós sentimos sua falta.
um pai espiritual que você se deixa paternizar, uma mãe espiritual que você se deixa maternizar. Ou seja, uma coisa é alguém e Deus colocar alguém para ser teu pai, tua mãe espiritual. Outra coisa é você aceitar essa paternidade, aceitar essa maternidade. Por quê? Porque você só vai ser filho se você escolher ser filho, se você desejar ser filho. Ou seja, quando um jovem, quando alguém bate lá na porta ou pede o pastor um atendimento, um aconselhamento, eu queria conversar, eu queria falar o que eu estou sentindo. Isso é pedir paternidade. Isso é dizer: eu estou te aceitando como meu pai, eu estou te aceitando como minha mãe. Quando você não aceita uma pessoa, qual é a sua postura? É querer o quê? Tratá-la com indiferença, é querer desprezá-la, querer se afastar dela, porque isso diz o quê? Você está comunicando para ela: você não significa nada para mim. Irmãos, pior do que o ódio, pior do que, digamos assim, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É exatamente esse olhar para a pessoa e, digamos assim, ainda que ela exerça um nível sobre você que Deus colocou, mas você não aceita, você não reconhece, você não se submete. Queridos, isso nos coloca numa vulnerabilidade espiritual terrível, porque quando nós vemos Eliseu dizendo para Elias: eu quero porção dobrada da assunção. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Gente, não é porção dobrada de poder, ele não ia ser mais ungido, ele não ia ser mais poderoso, não. Quem tem porção dobrada dentro do ambiente familiar na cultura judaica é o primogênito, é o filho que nasceu primeiro. Então Eliseu está dizendo para Elias: eu quero que você me aceite como seu primeiro filho. Eu sei que você tem uma escola de profetas, você tem que treinar todos, mas eu não vou largar do seu pé, eu vou ficar na sua cola. Aonde você for, eu vou. Eu não vou te deixar, eu vou te pedir conselho, eu vou te pedir ajuda, eu vou te pedir orientação. Eu vou querer que você libere uma unção de destino sobre a minha vida. Aleluia! E foi exatamente o que aconteceu com Eliseu. Recebeu a capa. O que é capa? É manto, querido, é cobertura, é proteção. Aleluia! Por quê? Porque ele pediu, ele disse: eu te aceito. Então não é vergonha você chegar para o teu pastor: pai, quero colo, pai, quero um abraço, pai, quero um beijo, pai, eu quero uma cafuné, um carinho. Não é vergonha, porque a gente sente falta disso. Eu não sei se você, mas a gente sente. Não é vergonha a gente demonstrar para ninguém a nossa humanidade. Você tem uma fome de amor aí. Você tem uma fome de amor aí dentro que está gritando para alguém: me proteja, eu quero me sentir seguro. Deixa essa pessoa começar a ser sobre você o teu pastor, teu pai. Porque uma dos entendimentos para a palavra pastor é pai. Receba o teu pastor como um pai. Receba a tua pastora como uma mãe espiritual, para te ajudar a se alinhar, para que você não ande, mas você decole no seu destino profético nessa terra. Está entendendo isso? Porque toda insegurança e instabilidade emocional que a nossa família planta dentro de nós ativa um mecanismo de dúvida dentro de nós. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Por quê? Porque eu e você precisamos de alguém alimentando a nossa alma, dizendo: sim, você já venceu, você já conquistou, você já tem na sua mão, você vai mais longe do que você imagina, você vai ser próspero, você vai ser frutífero, você vai ser fecundo. Sim, você precisa de uma palavra liberada que exerça um nível que te coloque dentro de um invólucro profético que alimente a tua alma. E você tem que pegar essa palavra e combater contra toda mentira
sugestão mentirosa que as trevas lançam para te trazer instabilidade e dúvida no seu interior. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Será que eu dei um passo à frente, eu dei um passo atrás? Outra coisa muito poderosa que nós precisamos entender: aonde estão as raízes que podem plantar um quadro de ansiedade? Promessas que foram feitas e nunca foram cumpridas. As pessoas alimentam a nossa esperança com promessas. Promessas geram expectativas. A Bíblia fala: a esperança demorada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore. Aleluia! É árvore. Árvore que cresce. Porque a resposta positiva a uma expectativa gera segurança. Quando você planejou, quando você determinou, quando alguém falou, vou trazer, vou fazer, vou te dar, e cumpriu, aquilo traz um consolo no seu coração, e a sua alma entende: o que Deus fala, Ele vai fazer. Mas quando pessoas que deveriam alimentar a nossa alma com essas promessas poderosas e não alimentam, só botar aqui. Para onde que elas nos levam? Para que lugar elas nos levam? Elas nos levam exatamente para esse senso de insegurança. Eu não vou conseguir acreditar nas pessoas. Eu não vou conseguir acreditar numa promessa que o namorado, o noivo, o marido, o pastor, o professor, o pai, a mãe fez. Gente, eu me recordo até hoje. Meu pai e minha mãe prometeram, obrigado, ficou ótimo, prometeram dar um presente de Natal pra gente, pra mim e pra minha irmã. E a gente queria muito ganhar naquela época um para Pedro para. Isso não é da época de vocês. Sabe o que era um para Pedro para? Era um boneco vermelho e um azul. O vermelho era uma menininha, o azul era um menininho. Gente, coisa lá das antigas, mas eu não sou tão velha assim. E chegou a noite de Natal. A fala foi o quê? Pode aumentar lá atrás, ficou bom. A fala foi o quê? A qualquer momento, o Papai Noel vai trazer. Gente, eu não dormi mais a minha irmã. A gente se revezava olhando debaixo da cama toda hora se o Papai Noel tinha cumprido essa promessa. Porque alguém falou para nós que uma autoridade iria cumprir alguma coisa. E isso gerou uma expectativa tão grande no nosso coração que chegou uma hora que a gente era criança, o sono nos venceu, né? Quando a gente amanheceu, que a gente olhou debaixo da cama e não tinha nada, pensa na dor do nosso coração. Irmã, ele passou e se esqueceu da gente. O que a alma está entendendo? Deus só lembra dos outros, não de mim. Só acontece com o outro, não comigo. E é isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos corrija. Porque a palavra do nosso Pai diz: aquele que fez a promessa é fiel. E o Pai eterno, Ele não é esse Pai terreno, imperfeito, inconstante, duvidoso, sabe? Com tantos defeitos, não. O Pai, esse Pai que a palavra, que a Bíblia te apresenta, queridos, se Ele falou que vai fazer, alimenta teu coração todo dia. Pai, o Senhor disse na sua palavra que vai fazer. Eu acredito, eu estou esperando. Essa palavra vai se cumprir sobre mim. Ok? Seguindo, o espírito da falsa profecia que engana muitos. Já viu o microfone novo lá? Obrigada, amada. O espírito da falsa profecia que engana muitos promete coisas que não é Deus que está falando e gera uma sensação de insegurança em relação a Deus. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. É Deus mesmo que está falando? Se for Deus que está te falando,
vai te edificar, vai te consolar e vai te exortar. Deixa eu ver aqui. Vê aqui se está certinho. Ok. E vai te exortar. Outra coisa que é raiz para se instalar a ansiedade é a ausência de amor incondicional. O que é esse amor condicional? A ausência do amor condicional, melhor dizendo. A premissa básica do amor é a aceitação. E quando não existe aceitação, existe o quê? Contrário, rejeição. Quando estabelecemos condições para aceitar alguém, principalmente um filho, nós vamos produzir um clima de medo, de insegurança e de ansiedade nessa pessoa. Quantos de nós somos ansiosos porque lá no nosso interior, na matriz da nossa alma, ela está gravada com uma memória espiritual de uma rejeição muito grande. Uma rejeição desde o ventre da mãe, uma rejeição pela palavra de um pai, uma rejeição pela palavra de um parente próximo, porque a criança que está ali no ventre, a ciência comprova isso. Tudo que o ambiente aqui fora afeta essa criança. Ela ouve, isso gera um tipo de emoção na alma dessa criança. Ou seja, a essência desse mecanismo de ansiedade, por não se sentir amado, se fundamenta numa ânsia de ser aceito. Então eu vou fazer tanta coisa, eu vou ser hiperativo, é a síndrome da Marta, né? Que não para de fazer, que quer fazer, quer sempre estar muitas das vezes demonstrando para o outro que, olha, pode contar comigo, mas porque ela quer ser aceita através do tarefismo. Ela quer ser aceita através do que ela faz. Mas você não é aceito por aquilo que você realiza, por aquilo que você faz. Não há nada que você possa fazer mais para Deus te amar mais. Mas também não há nada que você possa fazer menos para Deus te amar menos. Simplesmente porque Ele te ama. Ama com os defeitos que você tem, com os medos que você tem, com as incertezas e inseguranças, todo muitas das vezes com um desenho interior rabiscado, mas Ele simplesmente te ama, porque você veio dele. Efésios 4 vai dizer que nele nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aleluia! Então, simplesmente você tem um pai que te ama. E Ele não vai te amar mais quando você jejuar mais, quando você buscar mais, ler mais a Bíblia. Ele também não vai te amar menos por você não fazer. Ele continua te amando. E um amor violento, um amor devastador, um amor como um furacão, que por mais que muitas das vezes a gente erre, é esse amor que dá um jeito de nos atrair de volta. É incrível isso. Por quê? Porque o que aconteceu lá no jardim? Adão caiu, Adão se pecou, Adão cortou as cordas os laços de amor com o pai. E Deus fala o que? Adão, cadê você? Onde é que você está? Como cadê você? Onde é que você está? Deus sabia onde ele estava, porque Deus é onisciente. Mas o que Deus estava falando? Adão, meu filho, você se perdeu de mim, mas eu continuo te amando. Não se esconda, não tenha medo, não tenha vergonha e nem culpa, porque ainda que você correu, se afastou de mim, cortou os laços de amor, eu estou te trazendo de volta. Eu estou te chamando de volta, eu estou aqui no mesmo lugar, pode vir. Não é pelo que você fez, é por aquilo que eu sinto por você. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso amado. Presta atenção numa coisa. Qual seria então o caminho da cura para a ansiedade? Qual seria? Por onde nós vamos entrar? Presta atenção. Deus não se move pelo nosso estresse espiritual. Não é o nosso piti que vai fazer Deus se emocionar e fazer alguma coisa por nós. Tem crente que, Deus, eu vou para a igreja hoje, se o Senhor não me responder hoje, eu não boto mais os pés na igreja. Se o Senhor não fizer isso, eu não faço mais aquilo. Deus não se move pelos nossos pitis espirituais. Não.
Deus não se move pela nossa insônia. Deus não se move pelas tantas noites que espiritualmente nós estamos dormindo. Ele se move pelo nosso descanso nele, que expressa a plenitude da nossa fé e obediência nele. A prática da lei do sábado, ou seja, entender que Jesus é uma pessoa. E ele, como uma pessoa, quer relacionamento. O sábado significa um ambiente onde eu posso desfrutar, despreocupar, sossegar no amor dele. Isto é um sábado. E quando nós não entendemos isso, quando nós não conhecemos isso, as tensões da nossa alma vão fazer o quê? A gente está presa pelas coisas das nossas emoções, pelos sentimentos, pelas sensações emocionais. Mas você, a Bíblia diz que foi chamado para andar e se movimentar por fé e não pelas sensações emocionais. Por mais instável que está a circunstância, não é as circunstâncias quem define aquilo que ele é em você, e muito menos que você é nele. As circunstâncias, muitas das vezes, é um instrumento que ele está te usando para poder te aplainar, te corrigir, te amadurecer. Eu costumo dizer, se o processo que você está, Deus ainda não mudou, Deus ainda não fez nada, é porque ele está usando esse processo para fazer uma transformação dentro de você. É porque ele está usando essas circunstâncias para mudar você. Quando ele não muda as circunstâncias, ele está usando ela para transformar as nossas vidas de dentro para fora. Então entenda aqui que muitas das vezes aquilo que você está interpretando e se entregando à ansiedade é algo que o Senhor pode estar, na verdade, agindo na sua vida, movendo na sua vida para poder te preparar, para poder te preservar, te colocar em lugares de governo que ele estabeleceu para você. Dói, o processo é doloroso, o processo muitas das vezes até cansa a gente, mas é no processo que ele vai arrancando todas as impurezas. Imagine um pedaço de barro agora, você pega barro, bota água e ele fala para você, limpa esse barro, que esse barro é você, e você vai começar a limpar, e você vai encontrar tanta pedra, você vai encontrar tanta folha, você vai encontrar tanto pedaço de graveto, que você vai olhar, meu Deus, eu pensei que eu estava melhor, mas quanta coisa ainda tem para o Senhor tirar de dentro de mim, quanta coisa tem para o Senhor me amoldar, me, digamos assim, endireitar, ajustar os meus valores, ajustar a minha visão do reino espiritual, de ser igreja, de ser mulher, de ser marido, de ser servo, de ser ministro. Ele está nos ajustando. Tá? Ai, meu Deus, por que Jesus, essa situação está me quebrando, eu não estou aguentando, olha os cacos que eu estou. E ele vai dizer para você, sim, porque quem está pisando nesse caco sou eu. Quem está triturando o caráter duro, a serviço difícil, quem está triturando a falta de perdão, quem está triturando a resistência em dizer, sim, Senhor, eu aceito, eu me submeto, eu obedeço. Irmãos, é muito difícil a gente obedecer a Deus. Parece que não, mas é sim. Ele fala no teu espírito, ei, levanta, vá para o secreto. Você levanta e vai tomar café. E são nesses caminhos de obediência é que as nossas conquistas se estabelecem. Amém? É quando ele te pede e você obedece. Será que é eu? Não, é Deus, obedece. Sabe por quê? Porque Deus, ele não pode, ele jamais vai ser conhecido pela teoria de quem ele é. Por mais que eu fale dele para você, você só vai conhecer Deus pela prática do que ele manda. Aleluia! Você só vai viver experiências com ele por aquilo que ele determina e você faz.
E ele, às vezes, fala de uma forma tão simples, tão sutil. Não está naquilo que eu recebo, mas naquilo que ele me prometeu. E onde está tudo que Deus te prometeu? Aqui, ó. Se você descansar, olha Deus. O médico disse isso, mas a Bíblia diz que o Senhor já me curou, porque o Senhor levou sobre si as minhas dores. Feromônios, você começa a liberar mediadores químicos que vão trabalhar no seu corpo, na sua alma, nas suas glândulas e vão te colocar numa posição favorável para o cumprimento. Aleluia, amém? Porque Bíblia e ciência andam junto, não tem como separar. Presta atenção numa outra coisa muito poderosa. Se a Bíblia vai dizer que quem tem sossego da fé não se abala. Vou falar para você aqui um pouquinho do que é a fé. A fé é confiança e convicção. A fé é garantia e certeza. A fé é o modo de já possuir, agindo. A fé é o modo de já possuir aquilo que eu espero. A fé é conhecer a realidade, é a confirmação, é a constatação. A fé é o título de propriedade. Meu Deus, daquilo que você quer. A fé é o título de propriedade. Fé é perceber como um fato real o que ainda não foi revelado aos seus sentidos. Então a fé é o fundamento, é a prova daquilo que ainda não aconteceu. Amém? Por isso que uma das maiores armas é a fé. Agora tem outro segredinho aqui. Tem uma palavra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejais vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Agora presta atenção, hein? Pega no dedo aí. O seu pedido tem que ser conhecido diante de Deus de 3 formas. Pela oração, súplica e ação de graça. Isso aqui é um código. Porque eu vou explicar, esse código aqui é o que mata a ansiedade na nossa vida. E aí o texto ainda vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Por quê? Porque o medo, a síndrome do pânico, os sintomas de ansiedade não vão conseguir te destruir. Seu coração está guardado, sua saúde está guardada. Mas o que é oração, irmãos? Eu fui pesquisar. Oração no grego é prasurré. Prasurré, que significa não uma ação, mas um lugar. Olha isso. Oração no grego não é algo que eu faço e muito menos uma ação daquilo que eu falo. Oração no grego é um lugar. Esses lugares estavam situados na margem de um riacho. É como se você estivesse sendo transportado para um lugar situado na margem de um riacho. Aleluia! A palavra diz o que lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda, mas nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia! A oração te leva não exatamente para uma sensação, para uma atmosfera, mas ela te leva para um ambiente real. Oração é um lugar, por isso que o tal de secreto é tão poderoso. Porque quando você entra nesse lugar, eita, as águas começam a correr. Súplica é primeira chave para a cura de ansiedade que está nesse versículo. Códigos, hein? Primeira coisa, ó. Sejam os seus pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Se oração aqui no grego é um lugar, ou seja, secreto, vai derramar o seu coração no secreto com Deus. É um lugar, é um ambiente que você constrói. Segundo, súplica. Súplica no original, no grego, é a palavra deises.
que significa necessidade, desejo, privação, penúria. Ou seja, neste lugar é onde você derrama a sua necessidade, a sua penúria, onde você derrama todo o seu coração e fala a verdade. Jesus, estou triste porque eu quero isso, não aconteceu. O tempo... Abra o teu coração, revele a sua humanidade para Ele. E como é que você fecha? Qual é o código aqui agora para fechar e vencer a ansiedade? Ações de graça. O que acontece aqui no grego, no original? Ações de graça é urarestia. Traz o sentido de eucaristia, ou seja, gratidão no sentido de doar alguma coisa. Sabe o que significa? Você vai agradecer a Deus ofertando ou doando alguma coisa por aquilo que você entregou no secreto. 3 códigos para vencer a ansiedade. Porque aciona o reino do Espírito. Meu Deus, isso é forte demais, irmãos. Isso é forte demais, irmãos. Agora presta atenção num outro tremendo aqui. Esse ação de graças é tão poderoso que no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, estava o que? A Arca da Aliança, ok? A Arca da Aliança, o que tinha dentro dela? 3 elementos: maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Ou seja, hoje nós somos esse santíssimo lugar e o Senhor veio habitar dentro de nós. Então o que é a vara de Arão? A autoridade. A respeito, obediência à autoridade. Tem que estar dentro do teu coração. Depois, as tábuas da lei. Mais uma vez, tem que retroalimentar a vida com a palavra. A lei de Deus tem que determinar o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento. E o último, tinha o que? Maná. Maná fala de provisão, fala de sustento. Por quê? O maná, ele era da cor de branca e tinha o gosto de mel. Exatamente a promessa que Deus fez para o povo. Vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel, ok? Então o maná que eles recebiam era uma expressão física, mas no sentido de provisão, da abundância daquilo que eles iam ter. Ou seja, Deus não te fez para viver de provisão, Deus quer te colocar na abundância. Amém? Maná é uma coisa temporal na sua vida. Provisão é só durante um tempo de deserto, mas o seu destino é abundância, igreja. O seu destino é a terra que mana leite e mel. E tremendo, quando você entra na terra, o maná cessa. Por quê? A providência acaba na hora que você começa a abundar. E ali, providência é Deus que manda, mas a abundância é você que conquista. Sabia disso? Porque a abundância vem porque o povo foi cultivar a terra. O povo tinha que plantar, o povo tinha que semear. Mas incrível, tinha uma coisa que quando eles entraram na terra já estava lá. Algo que a terra dava sem ninguém plantar: cevada. Deixa eu te falar uma coisa. O lugar de abundância que Deus tem para a tua vida, já tem, querido, abundância e muita abundância de cevada. Lá, quando você entra nesse ambiente de conquista, você recebe sem ter plantado. Aleluia. Deus te dá sem você ter semeado nada. Por quê? Porque você entende que tem que ter 3 coisas na sua vida: provisão, sim. Vou começar pela a vara de Arão. A autoridade, você tem que estar debaixo da autoridade, debaixo de um manto de cobertura legítima sobre a sua vida. Você tem que estar com a palavra no seu coração. E você tem que recebeu provisão? Gratidão. Porque é quando você reconhece que é Deus quem te sustenta. E agradecer faz a bênção descer, queridos. Faz a graça se manifestar. Agradecer, a graça desce. Quando você agradece antes de desfrutar, você está selando na sua vida. Amém? Pegou aí a revelação? A oração e a gratidão como um estilo de vida são antídotos contra qualquer
nível de estresse e ansiedade, culpa e depressão. Então seja mais grato pelas mínimas coisas. Seja mais grato, reclame menos. Deixe de apontar menos aquilo que muitas das vezes a gente tem uma mentalidade tão corrompida que nós só conseguimos falar e pontuar aquilo que nós ainda não temos e esquecemos daquilo que o Senhor já fez e já nos deu. Então deixe o Senhor te dar ou celebrar na sua vida. Seja grato ao Senhor por aquilo que Deus já te deu. Você tem saúde todo dia, você tem força todo dia, aleluia. Você tem um emprego, você tem olha a sua volta e comece pelas coisas pequenas. Eu agradeço até pelo Zay. Até pelo meu cachorro. Eu deito na cama. Senhor, que cama boa, muito obrigado. Que ventilador bom. Ai, Jesus, que a sua ar-condicionado está ligado. Jesus, muito obrigado. Nas mínimas coisas vamos ser gratos. Por quê? Se você não reconhecer a grandeza de Deus nas coisas pequenas, nas grandes você se esquece dele. Então jamais ele te coloca. Entende isso? Então, tenha um coração abençoador. Estou andando a pé. Ô, irmãos, presta atenção. Às vezes eu tenho que ir lá para a irmãzinha fazer meu cabelo, subir esse morrão aí. As pernas doendo, irmão, solzão. E o Jesus, o Senhor mandou vender o carro. Aleluia. Te dou graças. Amém, Senhor. Não reclamo do sol. Não reclamo do sol. Glorifica ao Senhor nas mínimas coisas para você ver Deus trazer. Tira o seu coração daquilo que você tem expectativa e coloque no seu coração naquilo que Ele já te entregou. Celebre as pequenas coisas. Aleluia. Seja grato pelas pequenas coisas. Gente, ainda 8:50, sério? Ainda posso falar muito assim? Que bom. Vamos lá, seguindo. Substitua a sugestão mental mentirosa pela verdade. Jeremias 1, a palavra do Senhor diz que eis que vos chamei para quê? Para arrancar e para plantar, para destruir, para construir. Então quando você bota a mão na tua cabeça e diz, olha, ansiedade, eu te arranco da minha mente, eu te arranco do meu coração, eu te lanço no abismo. Aleluia. Eu tenho espírito da paciência, porque paciência é um fruto. Aleluia. E fruto é resultado daquilo que o Espírito Santo está fazendo em você. Fruto é resultado não daquilo que Deus te deu, mas daquilo que você entregou para Ele. Aleluia. Fruto é isso. E nós precisamos frutificar. Deus quer frutos na nossa vida. Paciência, domínio próprio, fé, alegria. Todos. Deus quer fruto. Por quê? Porque a palavra diz que você foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Oliveira verdadeira que é Jesus, né? Não é videira não, oliveira verdadeira. Então se você foi enxertado nele, a essência que mantém ele vivo, a oliveira viva, corre nas tuas veias. Então tem que ser natural para você. Você não vai ver nenhuma mangueira fazendo nasceu uma manguinha. Você não vai ver. Por quê? Está na natureza dela. É natural para ela da manga, porque está no DNA dela. E o DNA de Jesus precisa estar no seu DNA, porque tem que ser natural para você mostrar agora quem Deus é, através daquilo que Ele é em você. Amém? Então substitua essa mentira e faça o ato profético mesmo, em nome de Jesus. Outra coisa muito poderosa, obedece à lei do sábado. Entenda que se Jesus não fizer, ninguém vai fazer. Então não adianta espernear. Não adianta ficar tomando remédio, descompensado, ansioso, andando para lá e para cá a noite toda. A melhor coisa que você faz é, Deus, eu vou é dormir. Eu desisto. Eu vou dormir. Faça como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, quando o Senhor quer. Eu abro mão. Eu solto, Pai. Aleluia. Eu te devolvo, Deus.
Porque enquanto você, meu Deus, eu não aguento. Meu coração vai dar um treco. Ah, Jesus amado, tem misericórdia. Meu Deus, E olha aqui, gente, olha aqui, os nervos. A pressão está lá em cima. E desmaia, dá trabalho. Porque você está vivendo no nível ou no modo alma. Sai do modo alma. Sai do modo homem. Homem caído. Sai do modo velha natureza. Entra no modo natureza restaurada em Cristo Jesus. Entra no modo espírito, que é a palavra. Irmãos, ansiedade é algo agonizante. A ansiedade é uma tortura na alma, não é no físico. É uma tortura interior tão violenta que, dependendo do grau da ansiedade, você pede para morrer. Eu pedi. Falei, Deus, só me mata. Eu falei. Peguei, chamei o povo para orar por mim. Gente, ora por mim porque eu estou querendo que Deus me mate. Desse jeito. E o Senhor está pensando que melhorou? Ele continuou me arrebentando. Até o meu coração mudar de postura, de atitude, de foco. E eu vou te falar uma coisa. Sabe por que é tão importante esse secreto para a cura da ansiedade? Porque em relação à ansiedade, irmãos, só o próprio Espírito penetra na divisão da nossa alma e do nosso espírito. E tem coisa que Ele precisa fazer dentro de nós que ninguém vai fazer. Não tem oração de ninguém que ore pela tua vida que vai fazer. Porque tem que ser uma experiência viva e real sua com Ele. Que é quando Ele pessoalmente entra dentro de você e vira uma chave. Aleluia. Irmãos, isso é um milagre dentro de nós. E Ele nos chamou para vivermos de milagre. Por isso, em nome de Jesus, a melhor coisa que você pode fazer para ser curada dessa ansiedade é isso. Ir para o secreto. Amém? Ir lá. Já está no lugar, né? Entrou no lugar da oração. Derrama o seu coração. Agradeça. Fecha a oração com gratidão e doe alguma coisa como oferta de gratidão por aquilo que você está colocando lá no altar. Sabe o que é isso? Lançando sobre ele a ansiedade. Quando você lança, sai de você e vai para ele. Aí você fica em paz. Aí a paz que excede todo entendimento te governa. Aleluia. É uma libertação. Amém? Então, veja bem. Para mim fechar, falta 3 minutos. Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, o 7, você sabe que ele é um código sobrenatural que define tempos, estações, tudo, ciclos, fases, tudo na nossa vida. Mas Deus não cansou fisicamente. Por quê? Isaías 40, 28, 31 vai dizer: ora, não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, antes dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Olha só, hein? Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui tem outro código que eu quero revelar para você agora, para a gente acabar. Primeiro, os moços se cansarão e se fatigarão. Aqui tem um código que Jeremias está mostrando aqui, Isaías. São 3 níveis espirituais. Primeiro, moços, depois
jovens, depois moços e os que esperam. São 3 níveis ou 3 fases na vida espiritual de uma pessoa. O moço é aquele que é o novo convertido, que está chegando no reino de Deus agora, que não tem conhecimento bíblico nenhum. Tanto que a palavra diz, esse se der confiança para a ansiedade, certamente vai cair. Porque ele vai querer que Deus faça do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Vai cair, não vai suportar. Por quê? Porque é moço, é imaturo, é criança, é bobo, é o leitinho, é o mingauzinho da fé. Agora, os jovens também se cansarão e se fadigarão. Esse aqui já é o que já tem um nível espiritual um pouquinho maior. Já tem um seminário de teologia, amém? Já aprendeu um pouquinho mais, já caminhou, já faz um devocional. Só que ainda não alcançou um nível de maturidade. O Espírito Santo ainda não conquistou nele áreas da vida dele a ponto de o quebrar de uma forma que ele seja completamente rendido. Então esse vai lutar e às vezes o nível de espiritualidade que ele tem é o que vai fazer muita campanha, vai fazer muito propósito, vai subir muito monte, mas não vai ver resposta e vai se cansar e vai se fadigar. Mas olha o outro nível, os que esperam, ou seja, aqueles que já têm o fruto da paciência. Aqueles que o Espírito Santo, aleluia, já tem tudo dele. Ele já entregou tudo. Ele não rende, ele não resiste. Ele, tá bom, Espírito Santo, eu vou ceder isso aqui já que você quer. Esse aqui vai correr. Vai ter as forças, o maduro na fé. Vai ter as forças renovadas, vai subir com asas como que de águia, vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Por quê? Porque sabe, tem equilíbrio emocional para discernir o tempo e o modo, para discernir o momento, o que Deus está fazendo nele através daquele processo. E aqui está a chave para você sair da ansiedade. Pai, o que o Senhor está fazendo em mim? O que o Senhor está querendo de mim? O que eu ainda não entreguei? O que eu ainda não vi que está aqui e está impedindo eu desfrutar de um nível maior contigo? Fique de pé no seu lugar. E eu quero te convidar para orar comigo agora. Jesus ainda tinha mais. Mas não podemos terminar. Aleluia. É tão tremendo que essa pessoa madura na fé é essa pessoa que a Bíblia reporta ela para aquela passagem de Lucas 6,48, do homem que tem sua casa edificada na rocha. Amém? Veja bem, vou ler o texto rapidinho. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar. Aqui está o segredo. Não podemos ser abalados. Nós estamos sendo abalados. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre nessa área, nas nossas vidas. Ok? E não pôde abalar porque estava fundamentada sobre a rocha. Veja bem. Ok, pode começar. Veja bem. Essa palavra abalada indica a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isso é, coisas criadas que permanecem, o que não pode ser abalado. Ou seja, nós precisamos tirar coisas abaláveis para estabelecer aquilo que nunca se abala. Amém? O Senhor, você pode declarar isso comigo? O Senhor. Falta um fundo ungido aí, filho? Aleluia. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Vamos fazer diferente? Você vai colocar o seu nome.
fulano, o Senhor é a sua luz. Você vai dizer para você. Amém? E faça sempre esses exercícios em casa. Se coloque dentro do contexto da palavra, porque também é uma cura poderosa para a sua vida. 3, 4. Josiene, o Senhor é a sua luz, a sua salvação. A quem temerei? O Senhor é a sua força, a força da sua vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Diga de novo: meu coração não vai temer. Meu coração não vai temer as circunstâncias. Meu coração não vai temer as coisas. Meu coração não vai temer notícias. Meu coração não vai temer desafios. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiaria. Vou confiar que Ele é a minha salvação. Não preciso ter medo. Ele é a minha força, a força da minha vida. Não preciso ter receio de nada. Faça a sua oração. Tu és amado.